Paz seja convosco. Sábado, dia 28 de 3 de 2026, né? Hoje estamos no dia de Nissan. Qual é o dia de Nissan hoje, Regina? Eu acredito que é 10 de Nissan, não é? Preciso conferir, não sei de cabeça. É, é. Hoje é o dia 10 de Nissan, né? É isso Nissan mesmo? é o primeiro mês do ano, né? Bíblico. Estamos aqui reunidos para falar um pouco mais do que Deus tem feito por nós, gravando. Amém. Amém. Shalom, shalom. Falamos aqui de São Paulo, capital. Eu sou o Caselato. E esse encontro de sábado aqui é o encontro de comunhão. Não tem nada não tem nada preparado, não tem nada esquematizado aqui. Esse encontro é para fluir, sem peso, e o Espírito vai usando cada um de nós. Então, eu vou passar a palavra para a Regina, que ela quer compartilhar alguma coisa. Fala, Regina. Shabbat Shalom. Eu sou Cleide Regina, aqui de São Paulo, capital. E eu acredito que foi de terça para quarta. Eu estava dormindo, de repente eu acordei na madrugada e minha garganta doía muito. Era muita dor de garganta que eu sentia, muito forte. Aí eu falava, Senhor. Eu já estava com um sintoma tipo de coriza, né? E mais a garganta doendo. Eu falei, Senhor. Falei, puxa, né? Fiquei pensando. Aí fui até o banheiro, voltei e orei um pouco e voltei a dormir. Isso era por volta das 3 horas da manhã, ou 3h30, mais ou menos. Não, não era esse horário, era 4, acho. Ou era antes disso. Eu não lembro o horário ao certo. Aí eu vi um, eu vi um post da Maiara. Maiara escreveu assim, eu tive um direcionamento do Senhor para que eu estava lendo Ezequiel e o Senhor dizia para que nós profetizássemos. Aí lá ela escreveu várias coisas. Profetize cura, profetize. Ela deu várias ordens, né? Várias ordenanças. Eu falei, Senhor, glória a Deus. Em cima da palavra da tua filha, eu orei. Falei, Senhor, eu profetizo cura na minha vida. Profetizo cura. Eu profetizo a tua cura, né? Profetizo que eu não tenho nada, que eu estou bem. E aí eu orei, depois eu voltei a dormir. Quando eu acordei pela manhã, eu estava curada. Não tinha nada mais. Não tinha nada, 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 nada mais. Não tinha. O sintoma de coriza continuou. Você vê, a minha voz ainda tá um pouquinho grossa, né? Um pouquinho fanha. Mas assim, sintomas de dores pelo corpo ou garganta, não mais. Senti nada. É só mesmo a coriza, só mesmo essa pressão, né? Que muitas vezes sente aqui, mas sem dor. E eu falei, Senhor, como o Senhor é poderoso, como é que o Senhor como pode isso acontecer? Uma pessoa, né, que talvez fosse pegar um resfriado ou estivesse com um resfriado sem dor, sem sintomas de dor. Eu falei, só Deus que pode fazer uma coisa dessas. E isso seja para testemunho, né, que nós precisamos realmente profetizar. E muitas vezes o Senhor dá o direcionamento para uma outra pessoa. E o fato de nós obedecermos, o Senhor observa muito isso, né? O mundo espiritual agindo. E pela manhã, o Senhor permitiu que eu falasse com ela, né? Ela me ligou, nós conversamos e nós oramos juntas. E quando nós estávamos terminando a oração, o filho dela, o Theo, ele entrou na oração e falou assim: Mamãe, por que que vocês terminaram a oração? Por favor, continue, ore por mim. Eu falei: Meu Deus. Achei aquilo tremendo, né? Tremendo. Eu falei: Menino cheio de fé. E aí eu comecei a orar, e como eu estava orando com uma criança, né, de 4 anos, eu falei assim, Senhor, que tremendo isso. E aí, eu orando com ele, o Senhor deu uma estratégia para falar algo para ele, e, e era a respeito de cura também. E na hora ele falou a respeito, ele pediu oração, e aí o Senhor deu uma estratégia ali. Eu só não vou falar os detalhes aqui, porque ele não me deu liberdade para isso, né? Nem a mãe dele. Então foi assim algo muito forte. Na hora, assim, a Mayara falou: Meu Deus, tipo, o que foi isso? Sabe aquela coisa que treme a gente, né? Eu falei: Meu Deus, que coisa mais incrível e forte que o Senhor deu na hora.
Aí ele fez uma pergunta, eu respondi, e foi assim, fantástico o direcionamento que Deus deu. E eu falei, Senhor, tudo envolvendo cura. Eu falei, olha que incrível. E aí eu falei, contei pra ele, né, que Deus tinha acabado de me curar. Que eu tinha acordado e tinha acabado de me curar. E quer dizer, o Senhor faz algumas coisas que é para aumentar a nossa fé, né? É muito fantástico o que Deus faz. E assim, é tudo por Ele, né? Para Ele. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso testemunho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer compartilhar? Eu gosto de procurar a causa, né? Eu não me contento se eu não achar a causa. Você percebe que sua garganta inchou, não houve frio para isso. Você provavelmente não tomou gelado. Você não provocou. E aí eu te pergunto, onde você esteve? A energia de onde você esteve pode ter prejudicado isso. Tome cuidado. Eu vou direto na causa. E é o que eu falei para vocês uma vez. Quando você traz luz, a cura vem. Essa semana acho que quinta-feira, a nega chegou 7h30 e me viu meio retorcendo, né? O que você tem? Eu falei, tô com uma dor aqui, ó, nas costas. É uma dor nas costas? Eu falei, é. Quer um remédio farmacêutica, né? Eu falei, não, eu já sei o que é. É o que? Eu falei, tô chateado com tal pessoa. Por quê? Eu falei, por causa disso, e disso e disso. A dor passou. Na hora você traz luz, a dor passa. Então é energia. Você tem que ir na causa. Eu nunca tomo remédio, gente, sem achar a causa. A cabeça dói. Primeiro eu tenho que achar a causa. Se eu não encontrar a causa, ou se eu perceber que essa dor de cabeça foi provocado, por exemplo, por tiner, eu mexo muito com tiner, ainda assim é muito difícil eu tomar remédio. Eu vou lá e queimo a causa para sair da consequência. Interessante, interessante. Vocês sabem que agora há pouco, né? Antes da gente começar a reunião aqui, eu estava ouvindo alguns áudios aí de pessoas que elas nasceram, né? Elas nasceram dentro de uma família de ocultistas, né? Gente que nunca entrou numa igreja, gente que foi criada dentro de um ambiente totalmente sobrenatural, onde o sobrenatural era o estilo de vida normal para eles, entendeu? Então eu estava ouvindo ali, né, alguns relatos. O primeiro foi assim, de pessoas que carregam uma conexão com Deus, carregam assim uma unção de Deus que o mundo espiritual das trevas tenta destruir de qualquer forma, porque elas são uma ameaça em potencial, né? E aí eu estava ouvindo, né? Fui ouvindo e tal, e teve algumas coisas que me chamaram a atenção, né? A primeira delas é o seguinte, que essas pessoas que elas nascem nesse mundo de ocultismo, né? No mundo das trevas, todas elas são treinadas, treinadas. E isso é uma coisa que falta dentro do nosso contexto, né, de igreja e tal. Agora, sim, alguns ambientes mais proféticos, né, que a gente ouve assim, né, vai ser uma noite de ativação, né, porque eles fazem muito isso também. É treinamento, ativação, entendeu? E essa semana aqui também estava conversando com uma pessoa, né, onde hoje para ela é muito claro para ela treinar algumas pessoas dentro da igreja para desenvolver habilidades, dons que Deus já colocou, né? Então, eu estou compartilhando isso com vocês para vocês orarem sobre isso pela própria vida de vocês, entendeu? Porque nós
precisamos que Deus coloque pessoas perto de nós para nos treinar, entendeu? Para a gente enxergar potencialidades que nós temos e que a gente próprio não discerne, não enxerga, entendeu? E isso é algo assim extremamente raro, entendeu? Que nem a gente tem falado muitas vezes, né, no grupo Conexão, que esse é um grupo de treinamento, né? Ok, realmente. Só que ali é um treinamento assim no coletivo, entendeu? É um tipo de treinamento que ele não é individualizado, entendeu? Então, ok, você sofre, eu acho que é muito mais influência ali do que propriamente treinamento, né? Então, você absorve influências de outras pessoas que estão ali, você absorve conhecimentos de algumas pessoas que têm experiências numa área, em outra, né? Mas eu estou falando de algo assim mais específico, entendeu? Sabe o tipo de relacionamento que Elias e Eliseu tinham? É difícil nessa intensidade, né? Porque os dois não tinham esposas nem filhos, né? E os dois viviam juntos. Então, assim, eu já vivi um tempo assim em Portugal, entendeu? Quando eu era solteiro e o Paulo, a gente morou juntos um tempo, né? Então, assim, esse tipo de treinamento é algo que a gente precisa, entendeu? Então, eu estou compartilhando isso com vocês, porque por vezes na vida cristã que a gente leva, a gente muitas vezes não tem intencionalidade de muita coisa. Vocês estão entendendo? É assim, é como se você vai num caminho, mas você não tem muita noção, assim, que daqui a 500 metros vai chegar a cidade tal, e naquela cidade tem coisas boas e tem coisas perigosas, entendeu? Você não tem a ideia de que naquela cidade você está sendo levado para aquela cidade, porque ali você vai encontrar com uma pessoa tal que ela vai te dar uma profundidade, uma instrução numa determinada área que você precisa. E aquela instrução vai te capacitar para aquilo que você tem que realizar na próxima cidade, que não vai chegar em 2 quilômetros. A próxima cidade, você sabe que você vai demorar 500 quilômetros para chegar até ela. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro. Então, assim, a gente vive uma vida cristã muitas vezes meio deixa a vida me levar, entendeu? Você vai seguindo, então você vai orando, você vai jejuando, você vai indo na igreja, aí surge uma luta, você não sabe por que que é aquela luta, mas você sabe que você tem que orar, que você tem que jejuar, mas não é um negócio assim desenvolvido, entendeu? Vocês já viram aqueles filmes de artes marciais que o cara é treinado com venda para ele ter a percepção que ele vai ter que se defender na parte de trás porque o cara vem na parte pelas costas dele. Estão entendendo? O Então, Grande Dragão Branco. é no seu nome do É o dragão. Grande Dragão Branco com Jean-Claude Van Damme. É. Sou apaixonado por esse filme. Meus meninos já assistiram. É um filme assim, tem até umas cenas pesadas, mas é um filme onde você aprende muito. A persistência dele, a dedicação dele. E no final, o treinamento, você percebe que foi válido. Dentro do que você falou, eu tenho aqui, gente, algo para contar que está ardendo em meu coração. Eu tenho 3 filhos de um primeiro casamento. O mais novo tem 20 anos. E esses meninos, eles foram tirados de mim há 12 anos, de maneira abrupta, né? A mãe, eu tinha uma decisão judicial, né, que me guarnecia, e ela endoidou e se mandou para Petrolina um dia de madrugada. E eu passei 10 anos sem ver esses meninos.
Tanto é que o que está chegando hoje tem 14 anos que eu não vejo. E eu pedi sempre a Deus que eu suportasse esse peso. E hoje está vindo o mais novo, chega agora. Primeiro veio o do meio, depois veio a mais velha, e hoje está vindo o mais novo por livre e espontânea vontade. E ela que deu uma criação, digamos, ela poderia ter dado melhor. Não vou dizer que ela deu o que tinha, não, ela podia ter dado melhor. Mas como ela tinha raiva de mim até hoje, ela deu uma criação de maneira a me ferir. Ela criou os meninos de maneira a me ferir. E eu calado, nunca reclamei. No começo sim, quando ainda estava aqui eu reclamei muito, deu muita encrenca. Mas depois eu fiquei calado, esperando em Deus. E hoje eu vejo assim a promessa de Deus se cumprindo, né? No silêncio. Estão todos três em São Paulo, morando perto de mim. 2 já são casados e a menina está aqui com o meu neto. E para vocês terem uma ideia, eles vieram sem ela saber. Para vocês terem noção a crise como é que é. Ele tem 20 anos e veio embora sem ela saber que ele está vindo embora. Provavelmente ela vai saber hoje através de alguma rede social que eles estão programando aí fazer uma foto juntos, né, os meninos. Então, você falou da estrada e da cidade. Na hora me veio isso na mente. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Você só tem que esperar, cara. Só esperar. E essa espera, às vezes, maltrata, machuca. Mas quem tem um Deus como o nosso, quem crê no Criador deste universo, né? No ser supremo que está com todas as rédeas nas mãos, embora não sabendo o que vai acontecer, sempre espera o melhor. Qual pai vai dar algo ruim para o filho, né? Vai sempre dar o melhor. É ensinamento, o tempo é ensinamento. Então foram 20 anos de espera, 14 anos sem ver. Esse que está chegando hoje. E ele já está aqui em São Paulo. Minha nora está com ele no carro aí chegando. Então, você sabe que vai. Quando você chega naquela cidade dos 2 quilômetros, né, Casato? Você sabe que tem 500 quilômetros para a próxima. Mas o ensinamento você colheu aqui nessa. E agora é só aguardar. Os meus 500 quilômetros foram 14 anos. Fala, Regina. Regina, só estou conseguindo te ver do nariz para cima. Agora estou te vendo inteira. Fala. É incrível algumas coisas que o Senhor faz. Eu concordo em partes com o Elber. Porque assim, quando você pensa em agir fora da vontade de Deus, lógico, você vai estar numa desobediência. O esperar no Senhor, quando você tem essa confiança de esperar ver o que Ele está fazendo, é perfeito. Eu concordo, nessa parte eu concordo plenamente com o Elbi. Mas existem algumas coisas que nós precisamos reagir de uma maneira recíproca ao que o Senhor faz. O Casilato estava falando de ter alguém assim para orientar. Hoje eu tenho algumas pessoas. E o que eu percebo é que assim, eu sou uma pessoa curiosa. Eu sou uma pessoa muito curiosa. E o fato de eu ser curiosa, de eu estar buscando algo, eu estou. Seria assim, eu estou provocando algo. Como é provocar algo?
você ir atrás e escarafunchar ali, sabe? É como que se você estivesse procurando uma agulha num palheiro. O fato é assim, por exemplo, eu tenho a palavra do Senhor. Então eu vou lá e busco na palavra do Senhor adequar a minha vida a ela. E o que que na minha vida não está se adequando lá? Porque eu penso assim, se crianças com 5 anos no hebraico são apresentadas a palavra, muitos de nós não tivemos esse acesso, né? Eles estudam a palavra. Tipo, muitas vezes a Bíblia é lida ao longo da vida para eles, e, e o fato de eu ter começado essa leitura após isso, na minha adolescência eu li, na minha juventude eu li a palavra, li, mas não com a sede de agora, não com a mentalidade de Sião de agora, praticando techuvá. E o que eu tenho observado é assim, existem algumas coisas que se você não agir, elas não vão vir para você. É a maneira com que você corresponde à palavra, a medida da sua busca, da sua entrega também. Porque se você não fizer uma pergunta, por exemplo, para uma amiga, você não vai entender, você não vai aprender aquilo. Ou outra coisa, por exemplo, quando o Senhor falou comigo a respeito do vício de jogos, eram jogos terríveis? Não, porque eu já tinha me livrado disso, né? De jogos de sangue, dessas coisas de violência, eu já tinha me livrado disso. Era uma coisinha bonitinha ali, mas aquilo tomava o meu tempo. E quando o Senhor falou comigo dos jogos e eu respondi de maneira a abandonar, aquilo me trouxe uma evolução muito rápida. É como se eu tivesse pego um foguete, sabe, para chegar mais perto dele. Então percebe que a nossa correspondência ao que ele nos diz é muito forte, porque quando nós não obedecemos e não fazemos algo, a gente não avança, a gente fica patinando ali. E isso não nos abre esse caminho, por exemplo, para você chegar na próxima cidade. É como se você tivesse a condição de chegar na cidade pegando um carro com ar-condicionado, um carro elétrico abastecido, confortável, e de repente você escolhesse ir de bicicleta. Você até vai chegar, mas vai demorar muito tempo. E você vai num desconforto muito gigante chegar na primeira cidade para você ter o acesso para a próxima. Vamos pensar que para a próxima cidade você vai, na verdade, pegar um bilhete nessa cidade que você vai receber essa instrução, você vai pegar um bilhete, um ticket, uma passagem de avião que você vai de prêmio. Você vai num assento que é daqueles assentos que tem aquelas camas que eles preparam para você. Você vai deitado, você vai super confortável, vai acordar, vai ter um café da manhã excelente. E ao invés de você escolher isso, você vai de motocicleta. O tempo que você vai e o conforto que você vai chegar na próxima vai ser muito diferente uma coisa da outra. Então, o obedecer ao Senhor e essa maneira investigativa de você procurar na palavra e colocar em prática na sua vida vai te trazer mais conforto, vai te trazer mais rapidez, agilidade e mais discernimentos das coisas espirituais. Muito forte isso. O Elby disse a respeito de Eu, investigação, eu também investigo isso. Eu investigo isso, viu? Quando acontece alguma coisa comigo, eu faço, é automático isso. E eu percebi que muitas vezes, por você entrar em algumas orações que não se deve, você leva retaliações. Eu já sabia disso, mas às vezes a gente é teimoso. E você vai percebendo as coisas do espiritual, como funciona. E eu tô investigando algo sério nesse sentido aí. E você ter falado isso aí me abriu a mente ainda mais para essa investigação que eu estou fazendo. A respeito de oração, a respeito de você entrar em orações que não é para você entrar, e em situações e lugares que não é para você estar, e aí você leva por isso.
Fala um pouquinho mais desse orações que você não deve fazer. Eu ri um pouco quando ela fez a analogia do carro com a bicicleta, né? Pegou pesado. Agora, quando você fez a analogia da motocicleta, aí você feriu, aí, o irmãozinho. A motocicleta é paixão, filha. Eu trocaria um banco de ônibus confortável por uma boa motocicleta. Ver o vento rasgar aqui, ó, não tem preço. Você vê, e por essas escolhas, às vezes, das nossas paixões, do nosso amor, a gente deixa de fazer o que o Senhor quer. Porque às vezes Ele quer levar a gente de avião para o lugar e a gente fica na motocicleta. Eu sei do que você está falando, porque É, eu também gosto de algumas coisas. E, por exemplo, é a mesma coisa, por exemplo, eu posso comprar uma manta, uma peseira para minha cama, para decorar minha cama, pronta. Mas eu posso fazer. E eu inventei de fazer de tricô. O tricô é assim, se você perder um ponto, já era. Não fica bonito. E, então você percebe que às vezes você fica ali pego em algo que não tem lógica. tomou teu tempo, né? Tomou Por teu muito tempo. tempo. Tomou teu tempo que você poderia ter aproveitado em outra coisa. Falando da oração, Caselato, eu comento sobre isso há mais de 10 anos. Eu tinha, né? Eu tinha porque um já foi. Tinha dois irmãos que gravaram 2 CDs. Tá até no YouTube se vocês quiserem ouvir. O Wilton e o Wellington. O Wellington Deus já recolheu. Tem 15 anos. E há 15 anos era um sufoco para gravar esse CD, a família toda se empenhava e eu não. E eles questionaram, eu dizia o seguinte: tem coisa que você não pode pôr a mão, porque Deus está ensinando. Tem situação que você não pode orar. Está lá em Jeremias, que eu não ouço nem as orações que você faz por este povo. O que ele quer dizer com isso? Que existem situações que Deus está ensinando. E quando você ora interferindo o ensinamento, porque você interfere, você está pedindo misericórdia a alguém que não precisa, que não quer misericórdia. Às vezes até precisa, mas a pessoa não quer. Você já entrou numa situação onde você quer ajudar e a pessoa não quer ajuda? Parece que gosta de ficar na miséria. E aí quando você ajoelha e ora, não é que Deus castiga, né? Não é que Deus castiga, é que você chama aquela punição pra cima de você. Gente, tem novidade. É como se mais ou menos assim, ó, você tá cozinhando algo. Vamos pensar assim, você tá fazendo um doce, certo? Você tá fazendo um doce. É como se você estivesse fazendo um doce. E aí, esse doce, não, como você estivesse fazendo um doce, não. Alguém está fazendo um doce. Vamos pensar assim, ó, tem uma panela bem grande fazendo um doce, apurando aquele doce. E aí, você não pode pegar daquele doce, porque se você pegar aquele doce, aquilo vai fazer com que você se queime. E aí, quando você se queima, aquilo machuca muito. Então, não é para você pegar daquilo. Não é para você tocar naquilo. É algo que, tipo assim, é do Senhor. Bem-vindo! Deus abençoe sua vida. Vem aqui, moça, né? Vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Termina já, Deus filho. abençoe. Amém, amém. Tá bom. Maravilhoso. Ainda bem que está sendo gravado esse momento aí, hein? Gravado e filmado. Hein, Welber? O É, momento foi gravado e filmado. louvado seja Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Quem é a moça, A Welber? esposa dele, Ah, é a esposa dele, tá. E qual que é o nome dele? Alixson. Alisson. Não, Alixson. A-L-Y-K-S-O-N.
Alixson. Ok, ok. É o mais novo, né? Acabou de chegar. Então, Você, quanto à oração, você vai se queimar naquilo. Porque é um fogo, você vai entrar num fogo cruzado. É como se tivesse vindo um fogo para alguém, algo quente está vindo na direção da pessoa. Ô, E aí Regina. você entrou no Regina, meio deixa eu te cortar. você não entrou no meio do caminho, você se queimou. Regina, deixa eu te cortar, que você me lembrou uma coisa aqui. O meu irmão mais novo, ele usa uma analogia muito engraçada quanto a isso. Ele fala assim, ó. Deus te entrega uma cartucheira e uma cinta cheia de cartucho. Você vai queimar cartucho à toa? Você não vai esperar? Você vai ficar matando pombo com a cartucheira potente de matar onça? Então não queime cartucho à toa. É o que você falou aqui agora, né? Você vai se queimar. Você não queima cartucho à toa. Então a gente precisa ter o discernimento para saber aonde gastar esse cartucho. Queimar cartucho é o mesmo que eu chegar para você, Casalato, e falar assim, Casalato, eu estou precisando de um emprego, Casalato. E aí você me conhece, né? Sabe da minha índole, que eu não sou um cara legal, eu não sou um cara que obedece ordens, que eu não sou um cara que fica no emprego, que eu sou irreverente, que eu sou insubordinado. E aí você pega e vai e me indica para uma empresa que o cara é seu amigo. Você queimou a quantidade de cartucho que você tinha com aquela empresa. Quando eu entro e bagunço, nunca mais o teu amigo vai obedecer uma indicação tua. Entendeu? Então é queimar cartucho. Da mesma forma, você queima cartucho com Deus. Você já imaginou, Regina? Você ora, você jejua, você busca, você está criando o quê? Um depósito. Você concorda? Está criando um depósito. Aí você vai lá e saca esse depósito à toa, com quem não quer, com a pessoa que está nitidamente recebendo ajuda, porque tem gente que não entende que Deus age através de seres humanos. Os anjos não vão fazer nada. Eles não têm condições. Ele não apalpa, ele não pega essa peça assim, ó, e segura na mão. Ó. Ele não pega, tá vendo? Ele não pega. Ele precisa de quem? Do ser humano para fazer este ato. Então ele chega aqui, ó, coloca no ouvido, entra no coração, vai para a mente, você vai lá e fabrica o milagre. É através de quem? Do ser humano. E tem pessoas que não enxergam isso. E aí você vai fazer o quê? Se colocar no meio de uma punição, orando, se jejuando, aparece uma gripe do nada. Aparece uma dor na lombar. O seu nervo ciático inflama. Ah, eu tô com hérnia de disco. Já tomou posse. Quando você fala eu tô, você tomou posse. Eu tô com muito cuidado quanto a isso. Nem pra ouvir eu tô prestando mais. Ah, é tua? Eu critico na hora. Ah, eu tô com uma dor. É sua? Nossa, eu não sabia. Você tá gostando dela? Tá com estimação? Tá estimando a dor? Não sabia. Entendeu? diante disso aí que vocês estão falando, eu queria trazer um ponto aí. Então, assim, você está no culto, tá? Você está na igreja, você está na igreja. Aí, de repente, quem está dirigindo a reunião fala assim: olha, eu quero que o Elbe, que a Regina, que a Silvânia venham aqui na frente, porque vocês vão orar por algumas pessoas, tá certo? Então, você é uma pessoa da intercessão, vamos assim dizer. Você é uma pessoa da intercessão na igreja. Então, chamou lá na frente a Regina, o Elbe, a Silvânia para orar por determinadas pessoas. Aí a direção do dirigente fala assim: então, naquela passagem, Jesus fala assim: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Então, irmãos, venham aqui na frente, peçam o que Jesus falou para Regina, para o Elbe, para a Silvânia: o que queres que te faça? Que eles vão orar por vocês, ok? Aí a pessoa está sendo disciplinada por Deus, tá? Está sendo disciplinada na área financeira.
E aí a pessoa fala assim: ah, irmão, estou passando por uma dificuldade muito financeira, eu quero que você ore por mim pela área financeira. Você não vai entrar no meio do fogo? Como é que fica isso? Qual que é a opinião de vocês aí? Não. Você tem que ter sabedoria para fazer isso aí. De que maneira? Lógico que eu não vou ser bruto nem grosso, fazer o pastor passar vergonha por ter me chamado, mas na minha oração eu vou dizer o seguinte: Pai, está na tua frente aqui a irmã ou o irmão que está passando dificuldade financeira, mas tu sonda o coração e o pensamento de cada um e faz segundo a tua vontade. Eu jamais vou pedir a Deus para liberar ele dessa situação financeira. Eu não sei se ele procura estudar para se educar financeiramente. Porque toda consequência tem uma causa lá atrás. Toda consequência tem uma causa lá atrás. Entendeu? Eu lhe digo isso com experiência própria. Eu uso muito o que vivo. Eu uso muito o que vivo para passar para alguém. Caselato, eu tinha 80 mil reais de crédito em cartão. 9 cartões. Cartões de 12, 15 mil de crédito. E a minha falta de educação, eu não vou dizer nem minha, né? Porque eu fiquei lutando contra, mas falta de entendimento conjunto, eu não tenho um cartão hoje para comprar 1.000 reais fiado. Parcelar 1.000 reais eu não tenho. Por quê? Eu tenho consciência. Falta de educação financeira. Aí você vai orar para Deus me tirar do sufoco? Não. Não vale. Eu tenho que me educar. Aí é onde eu digo que tem coisa que Deus não faz. E Deus não faz mesmo. Porque Deus não trabalha no possível. O que é possível ao homem é de obrigação dele. Certo? Deus trabalha no impossível. Se eu sou um cara educado, sigo a risca, e lá na frente eu atropelei, tomei uma queda, levei um capote de alguém, opa, Deus entra com a tua misericórdia. E ainda assim precisa saber se eu não abrir brecha para esse cara entrar, para essa pessoa vir e dar um golpe. Porque eu levei um golpe de 35 mil reais, mas eu abri brecha. Eu tinha as emoções fracas, e aí o pastor chegou: eu vou casar minha filha, e eu preciso de dinheiro, e era sexta-feira, e a minha ia casar sábado, e eu preciso pagar o salão, senão não vai ter festa, tome aqui. Eu não tinha na hora. O que aconteceu? Indiquei ele para alguém que eu tomava dinheiro emprestado, o cara cobrava 10% de juros. 20 mil reais. Ele não chegou na sexta parcela, meu irmão. Eu tive que correr, já estava em 30. Ele começou pagando, embolando, já estava em 30. Eu tive que correr e negociei esse dinheiro por 35 mil reais. Paguei. Eu paguei. E até hoje esse pastor nunca me pagou. Você entende? Eu abri brecha. E outra, ainda tem mais uma. Eu não ouvi a minha esposa. E o preço de não ouvir custa caro. Eu falo sempre isso. Respeite. Aprenda a discernir quando o Elbe está falando e quando o Espírito Santo fala na boca do Elbe. Uma coisa é o Elbe falar. Ah, mas eu não acredito. Isso é um problema seu. Você não acredita no mundo espiritual, não? Parabéns pra você. Vai sozinho pra você quebrar a cara. E eu fui. Minha esposa: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei: mas aí o cara tá precisando, é o pastor fulano de tal e tal, o cara é direito. Direito o quê, meu irmão? 35 mil reais tem 5 anos. Você tá entendendo? Então, quando eu tenho essa situação, opa, pai amado, eu não vou desmoralizar o pastor que me convidou a fazer essa oração. Não vou ser bruto, não vou ser mal educado. Mas, pai, tá aqui nas tuas mãos. E nem imponha as mãos, tá? Não imponha as mãos. Nem feche a mão da pessoa nas suas. Isso é um conselho espiritual que eu tô dando. Uma coisa é você pegar na mão, outra coisa é você fechar a mão da pessoa aqui, ó. Você pega com a mão e fecha por cima. Quando você fechar, acabou, meu filho. Você fez uma ligação direta. Se a pessoa tiver energia ruim, Oi, meu preto. O Eterno te abençoe, te proteja e te guarde. Fala,
duas vezes, né, a questão da oração, né, que não deve orar em determinadas situações, né, não entrar em determinadas orações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que me chamou a atenção, que você falou duas vezes sobre isso, ou para complementar alguma coisa que o Elby disse aí. Existem casos e casos. Outra coisa, as pessoas geralmente são ensinadas a algo, pegam um versículo isolado, ou você pega um versículo que enquadra com o que você está explicando e não explica o todo. Porque, assim, na palavra do Senhor, como a irmã escreveu aqui, existe realmente que o Senhor fala, orai até pelos vossos inimigos, né? Existe isso, orai pelos seus inimigos. Mas, outras vezes, o Senhor diz assim, não ore nesse caso. Então, existem várias situações, igual o Elber citou Jeremias. O fato é, você precisa ler a palavra num todo. E aí, desse todo, você identifica o quê? Algumas características do que Deus, como ele é. Você vai entendendo algumas características que ele é, do que ele é, como ele é. Por exemplo, o Caselato fala pra gente assim, ó, cuidado com orações de pedilança. Por quê? Porque é assim, primeiro nós temos que ter o sentimento. Mais do que querer o que o Senhor tem nas mãos, o que ele tem para nos dar das suas mãos, nós precisamos querer o que é ele. Nós precisamos querer o Senhor e não só os favores que ele nos dá. Nós precisamos ficar bem atentos com relação a isso, porque assim, oração de pedilança é aquela coisa assim, ó. Por exemplo, ai, Senhor, o Senhor sabe da minha dificuldade, o Senhor sabe que eu estou com uma dor aqui, e começo a orar por aquela dor, ai, tá doendo o meu pé, mas ele dói assim, assim, tá anulado isso, em nome de Jesus, né, que nós não estamos com dor no pé, mas é mais ou menos assim, você começa a orar e chorar, você tá orando e chorando por coisas que não deveria, porque a palavra do Senhor diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, você precisa tomar posse dessa palavra e orar a palavra. Por exemplo, Senhor, eu sei que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, então eu declaro, o que eu estou sentindo aqui não é meu, como o Elbi disse, não toma posse daquilo. Como eu disse de terça para quarta, eu profetizei o que a Maiara tinha dito, profetizo cura, eu estou bem. E quando alguém falasse pra mim, eu falei, não, eu não tô com resfriado nenhum. A pessoa vai falar, você tá doida? Não, eu posso até estar com algum sintoma, eu posso estar sentindo algum sintoma, mas não, eu não tenho resfriado, eu não tenho nada. Deus já me curou. Sabe, você profetiza outras coisas. A Maiara no hospital falou com médicas. Falou, não, ele não tem isso. A médica quase chamou ela de doida. Mas é assim, você está plantando numa terra invisível. Imagina que o ar que a gente está observando aqui, que a gente não vê, é uma terra. E é uma terra invisível e é a mais frutífera que existe. O que você está falando, a tua fala, ela tem poder. Deus disse, haja luz e houve luz. Ele criou tudo pela fala e nós somos filhos dele. Se nós somos filhos dele, nós temos o DNA dele e temos as características de filhos. Então, quando você fala, é que nós não temos essa percepção aguçada e nem a prática disso. E aí isso faz com que a gente seja roubado, seja saqueado de muitas coisas. Por quê? Porque você pode produzir coisas fantásticas através da fala. Você vai falar a palavra. Então, quando você orar a palavra, você vai... Presta atenção nos versículos até que você pega da palavra. Não vai pegar um versículo lá que vai te trazer condenação, que vai dar ruim. E aí você ora a palavra do Senhor. Em vez de você tem que assumir uma postura na oração de nós estamos em guerra. O Senhor disse que tudo é conquistado à força. Então a oração é uma posição de guerra. Mesmo se você estiver sofrendo. Eu já passei por situações de que eu estava chorando. E eu tinha motivos para chorar. E motivos sérios. Para chorar e chorar muito. Eu tinha motivos para nem estar lá na reunião dos santos. E eu estava lá, e eu levantava a minha mão chorando, e eu adorava, louvava ao Senhor. Eu vou confundir o inimigo, eu falava. Eu vou confundir ele. Eu vou fazer o contrário. Em vez de só chorar, eu vou adorar.
E na minha vida, muitas coisas foram revertidas, eu acredito, por causa dessas atitudes. Foram muitas coisas revertidas na minha vida. Eu tenho a unção da tribo de Manassés, que Manassés esqueceu o passado, né? Ele cura dores, ele cura através foi isso que José disse, né? Ele colocou o nome de Manassés no filho, por quê? Porque o Senhor o fez esquecer das dores do passado. Então eu tenho essa característica muito intrínseca em mim. E isso da oração é sério, porque, por exemplo, muitas vezes algum irmão ou alguma irmã ou um amigo, ele vai orar, vai pedir para você, ai, ora por pessoa assim, 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 por favor. Não sei o que, você ora por aquela pessoa porque ela tá precisando, necessitada. Aí você se compadece pela dor do seu irmão e você vai e entra naquela guerra. E aquela guerra não era para você ter entrado. E aí você se queima por ter entrado naquela guerra. Nós precisamos ser mais investigativos. Nós precisamos ser como se nós somos o FBI do céu. Então, qual é a sua, até onde você está investigando? Você não vai julgar, mas você precisa perguntar para o Senhor. Você precisa criar intimidade com o Senhor, a ponto dele falar sim, a ponto dele falar não. Senhor, eu devo orar? Ele fala sim. Ora, você fala, Senhor, eu posso orar? Ele não. Você tem que obedecer também. Então, essa sintonia precisa ser muito aguçada. É fácil? Não. É de uma hora para outra? Não. É num estalo? Não. Mas você não pode queimar cartucho. Mas como que você vai entender quando é para usar um cartucho e quando não é? E isso você precisa pegar essa comunhão direto com o Pai. Você precisa desentupir esse canal de comunicação com o Pai para que ele venha e fale para você algumas coisas e você fale. E eu vou contar para vocês, igual na semana passada, dói, viu? Dói quando o Senhor fala, faz isso. Você faz e a pessoa que tá na tua frente não obedece. Aí você fala, Senhor, como pode isso? Você tem que É criar incrível. hábito, né? Você tem que criar um hábito. Senão você não consegue ter essa comunicação clara se você não criar um hábito. Você me fez lembrar aqui uma coisa. Caselato, você precisa entender o seguinte: há a oração e há a intercessão. E o problema não é orar, o problema é interceder. Porque às vezes quando você intercede, você se coloca no lugar da pessoa. Você toma a dor da pessoa. Orar eu oro de boa. É o que eu te falei. Pai, age segundo a tua vontade, eu estou orando. Nada de interceder. Senhor, pega o fulano, dá um trabalho. Não, interceder nada. Eu não sei o que está passando. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês terem uma ideia. E é a minha mãe. Tá? Eu vou contar da minha mãe agora. Há mais de 20 anos, eu tento ensiná-la a se livrar do açúcar. Ela já, há 20 anos, ela já mostrava traços de que ela poderia ser diabética. Até porque minha avó era, minha outra avó era, e por aí vai. E ela não obedeceu. Eu falo que eu cheguei a ficar chato com ela. Aí a pessoa, há 4 anos ela fazia isso. Vai no mercado e compra uma pessoa diabética, só ela e meu pai dentro de casa. Aí compra 6 tijolos de meio quilo de goiabada, um tijolo de chocolate de 2 quilos, pacote de bala, 15 litros, 15 garrafas de vinho doce. A minha irmã fez um exame agora para ela e ela tem só 40% da visão. Está com catarata, 76 anos. Precisa operar. E o médico falou, eu não sei se eu consigo operar ela porque ela é diabética. Corre um sério risco de ficar cega. Você acha que eu vou orar por minha mãe? Pura desobediência. Aí, Regina, vai lá naquilo que você falou primeiro. Eu desobedeci a Deus. Em vez de eu ir de avião, eu massageei meu ego para ir de moto porque eu sou apaixonado por moto. Gastei 30 horas de viagem numa viagem que me duraria 2 horinhas de avião para massagear meu ego. Quer dizer, eu não parei de comer o doce para massagear o ego. Eu tinha esse problema, gente. Eu cheguei a 102 quilos e dizia para minha esposa fechar minha boca
Nem vem, porque eu não vou emagrecer fechando a boca. Até o dia que eu vi o joelho, eu tenho um pino no joelho, até o dia que eu vi os joelhos dar um estralo, eu falei, agora a casa caiu. E hoje eu tô com 88 quilos. Então não dá para você interceder por alguém que desobedece. Eu sinto muito, é minha mãe, amo de paixão. Se eu pudesse dar a ela 50 anos de vida com saúde, eu daria. Mas eu não vou orar, pedir a Deus misericórdia. Ela tem que arcar com a consequência da causa que ela criou lá atrás. E hoje, Regina Caselato e os que estão me ouvindo, Silvânia, Flávia e Helena, hoje ela não come porque a minha irmã pega no pé. Pra você ver o tamanho da teimosia da pessoa. Entendeu? Ela não pode comer farinha, ela não pode comer um monte de coisa doce. E minha irmã tem que estar, sabe, com a corda ali, ó, amarrando a boca. Não tem condição um negócio desse, não. Eu solto a mão, deixa eu levar, vai embora. Entendeu? Deixa eu falar uma coisinha aqui. Primeiro, bom dia aí, Flávia entrou aí com a gente, né? A Silvânia entrou um pouquinho depois da gente, mas já pegou o barco andando aí. A gente está conversando aqui sobre orações que a gente não deve fazer muitas vezes, né? A pessoa chega para você e fala assim: Ah, estou passando por uma crise financeira, ora para o senhor me livrar dessa crise financeira. Então a gente está compartilhando aqui. Será que é para você orar pela crise financeira, para Deus livrar ela? Porque às vezes ela pode estar numa correção, numa disciplina por Deus. E quando você interfere, às vezes você chama a luta para cima de você, né? Assim, em cima do que vocês estão falando aí também, né? É a mesma coisa, às vezes a pessoa está passando por uma disciplina na área financeira, está passando por uma correção na área financeira. Aí ela vem te pedir dinheiro emprestado, você nem ora, né, nem consulta a Deus, você empresta o dinheiro. Eu já ouvi testemunho de pessoas que muitas vezes quando você faz isso, aquele juízo que era para cima da pessoa, ele vem para você também, entendeu? Porque você interferiu numa ação de Deus sem, ou seja, você entrou numa guerra que não era para você se meter, né? Então, eu queria dar oportunidade aí para a Silvânia, que a Silvânia escreveu várias coisas aí. Se você quiser falar alguma coisa, Silvânia, compartilhar, fica aí a oportunidade também. Se você quiser falar alguma coisinha. A Flávia também, se você quiser falar alguma coisa. A irmã Helena também. Que só eu, o Elbe e a Regina que estamos falando, né? Eu falando menos, né? Mas estou falando um pouquinho também. Eu vou dar uma saída, vou deixar gravando e vou acompanhar pelo telefone, vou dar uma assistência aos meninos lá embaixo. Vai Certo? sim, Daí Elbe. na hora que acabar eu subo aqui e fecho a gravação, tá? Fiquem à vontade, o Eterno abençoe vocês. Amém. É sempre um prazer estar aqui, eu quero deixar isso claro que eu tinha esse desejo e Caselato foi quem me ajudou e é uma reunião onde a gente assim, parece que dá uma descarregada, né? Coloca coisas novas dentro da cabeça. Um abraço a todos, o Eterno abençoe e guarde. Vou acompanhar pelo telefone. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos, bom dia, paz do Senhor. Então, eu também tenho muito receio, né, de orar, né, por pessoas, porque a gente vê que quando a gente ora, não sabe o contexto, a gente acaba pegando prova pra gente, né? E então, assim, para você orar, entrar numa batalha que não é sua, você tem que estar revestido, né? Você tem que estar em jejum e oração. Então, eu acredito nisso. Então, assim, realmente, às vezes eu me compadeço, claro, né? Eu tenho compaixão de pessoas que às vezes chama ali numa emergência e tal, a gente vai, ora, intercede, mas assim, eu fico me revestindo o tempo todo em oração. Senhor, me cubra com teu sangue, entendeu? Porque realmente os dados inflamados do inimigo, né? Ele vem porque o mundo espiritual, né, é claro, ele é real. Então, se a gente for se meter numa batalha que não é nossa, acaba respingando na gente, né? Então, assim, eu tenho muito receio disso. E às vezes a pessoa tem que aprender, né? Isso aí é para aprendizado dela, né? Se ela está passando por uma prova, é porque esse aprendizado é dela, o deserto é dela. Claro que a gente tem que entrar como se fosse assim, dando
ajudando um direcionamento, né? Dando um direcionamento, mas não interceder, orar sem se o Senhor não mandar, né? Agora, quando realmente o Senhor manda, né? Aí a gente não deve voltar atrás, né? Porque aí a gente vai estar indo contra um princípio bíblico, né? Que é cumprir a lei de Cristo, né? Chorar com os que choram, né? E se alegrar com os que se alegram. E aí a gente tem realmente que buscar o Senhor, né? Discernimento espiritual para a gente ver quando a gente deve orar e quando a gente não deve orar. Eu não sei se vocês já perceberam também que existem situações que, por exemplo, para orar, em algumas orações, por exemplo, para uma cidade, para um estado, para um país, você precisa ter patente para isso. Senão você está entrando numa situação complicada. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, já ouvi falar também nisso. Sim, é territorial, né? Que nem agora há pouco a Silvânia, eu não sei se a Silvânia já tinha entrado e a Flávia não tinha, não. Mas eu estava comentando de uns áudios que eu estava ouvindo, né? De pessoas que nasceram assim no ocultismo, né? E o estilo de vidas normal delas é o sobrenatural, né? E um dos relatos foi justamente dentro desse contexto aí que você falou, Regina. Um grupo ali poderoso ali de feiticeiros, né? De pessoas das trevas, assim, se reuniram especificamente para fazerem uma invocação ali, um trabalho para que uma determinada região declinasse em nível de prosperidade, entendeu? Então, para trazer assim escassez numa região. E aí, durante o processo ali, as pessoas que eram mais poderosas ali no grupo, elas falaram: olha, nós não vamos conseguir fazer nada com relação a essa região específica, porque exatamente agora tem alguém orando ali na região, com certeza alguém que levantou para interceder, né? Então, assim, e quando a pessoa que está intercedendo, que está orando, realmente, e acho que dentro desse contexto que ela estava falando, nesse áudio, ela estava falando em orar em línguas, entendeu? Do poder da oração em línguas. Então, assim, a gente não tem noção, do que a gente gera de movimentação no mundo espiritual quando a gente ora em línguas, né? Então, assim, de acordo com o relato lá do pessoal, havia assim como uma barreira intransponível e eles encerraram a reunião porque eles viram ali que não tinha a menor condição de furar o bloqueio, entendeu? Então, por isso que quando não tem intercessão, quando não tem oração, você está numa guerra assim, nu, né? Ou seja, quando não tem oração, quando não tem intercessão, não há muralhas ao redor da cidade, né? Ó, Alguém quer abri falar? aqui a Bíblia rapidinho e já achei o versículo aqui. Olha só o versículo. É... Ai, 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 cadê a chamada? Cadê o. Está alguém Onde, entre vós Flávia? sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então, assim, chame os presbíteros, né? Então, assim, realmente eu vejo assim, a gente pode se compadecer, ter compaixão, orar, entendeu? Na hora que a pessoa pede oração, eu fico ali em oração em espírito, mas assim, eu não vou colocar a mão, entendeu? Fazer uma oração de cura, porque eu não tenho patente para isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente tomar cuidado mesmo, viu? Mas que a gente não se canse de orar, né? De orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que estão sofrendo, porque realmente o poder, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, né?
É uma coisa que é muito importante, né, que não é muito ensinada, é o seguinte, né, existe a oração profética, né? Então, antes de você começar a orar, você entrar num tempo assim de palavras, onde você pede para o Espírito do Santo, né, para o Espírito do Pai, ir colocando no teu coração as pautas de oração, né, os motivos de oração, né? Você ir pedindo para o Espírito Santo te direcionar naquilo que tem que ser orado, né? Muitas vezes a necessidade é financeira, vamos supor, mas se você pede uma orientação, uma direção do Espírito Santo, ele vai te direcionar para você orar para Deus aquebrantar os corações para liberar perdão. Quando o perdão é liberado, vem a provisão financeira, vem a cura, vem uma série de respostas que muitas vezes estão presas por obediência de coisas básicas, como liberar perdão, como você confessar um pecado, né? Como você se submeter a alguma autoridade que Deus colocou acima de você, você está numa posição de rebeldia, e rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então, assim, uma coisa que você falou aí, Flávia, que é muito real, é o seguinte: às vezes, quando a pessoa vem pedir oração para você, às vezes especificamente, né, sobre um assunto, você tem que orar para Deus revelar para a pessoa como ela pode obter o favor de Deus naquela situação, né? Uma oração de direcionamento, entendeu? Porque assim, de bate-pronto é aquilo que a gente tem falado até agora. Tem lutas que não são suas, entendeu? Tem guerras que não são suas. Você vai se meter no negócio, você vai sobrar para você, entendeu? Então, isso que nós estamos falando aqui hoje, nessa manhã, é muito precioso, né? A gente começou essa reunião aqui, falando, eu comecei a falar, né, de que muitas pessoas que nascem no ocultismo, elas são treinadas especificamente, de forma intencional, para serem preparadas para desenvolver sensibilidade, entendeu? Para elas perceberem quando uma pessoa tem potencial espiritual para trazer dano para o mundo das trevas, entendeu? E isso daí falta dentro da igreja, né? Pessoas que tenham esse encargo de treinar a gente, né? De nos treinarem, entendeu? Então a gente começou falando exatamente sobre isso, que existe essa necessidade de nós termos realmente mentores espirituais para a gente poder desenvolver os dons que Deus já colocou dentro de nós. Porque, olha, vocês podem ter certeza, né, que os cemitérios aí estão lotados de pessoas que vieram para essa dimensão aqui com dons extraordinários e a semente nunca germinou, entendeu? Nunca germinou. Então nós temos que orar assim para Deus colocar pessoas no nosso caminho para nos desenvolverem espiritualmente, entendeu? Que nem escola profética, né? Falta muito, entendeu? Que nem, eu não lembro o nome dele aí, mas é um americano, né? Que ele é muito poderoso hoje, assim, ele é muito usado em cura, né? E ele fala que as primeiras 1.000 pessoas com as quais ele orou não teve cura, entendeu? Pô, 1.000 pessoas. E aí? Não sei se alguém aqui é hora para ser usado em cura, né? Mas você já começou em hospital para orar pelos enfermos, né? Você já começou? Só que aí também entra nessa questão que a gente está falando até agora, né? É para você orar por cura para determinada pessoa? Então, sim, meu, que olha, que Deus tenha misericórdia de nós, meu. Nós precisamos de muito ensino, muito treinamento, muito discernimento, porque o mundo espiritual ele é tão complexo, né? E a gente peca, muitas vezes assim, peca que eu estou falando é o seguinte, né? Você erra
é por ignorância mesmo, né? Por falta de treinamento, por falta de ensino, entendeu? Porque muita coisa que a gente vive no dia a dia e que a gente poderia tirar de letra, muitas vezes a gente arruma complicação por falta de ensino, por falta de discernimento, né? Então, que nessa manhã aqui, esse treinamento aqui possa surtir efeito. Eu acho que isso que a gente compartilhou nessa manhã aqui, já se ficar gravado assim, a gente já ganhou o ano. Amém, gente? Eu Deixa eu não só sei se falar uma alguém... coisinha. Fala, Regina. É assim, há uns 5 anos atrás, eu já estava retirando o açúcar da minha alimentação. Muito, eu já tinha vencido muito, muito forte isso. E aí depois eu retomei, e agora eu estava viciada em açúcar. Açúcar assim, tipo, você vai fazer uma vitamina, adoça com açúcar. Você vai fazer um suco, adoça com açúcar. Você vai, sei lá, comer um alfajor, um chocolate, alguma coisa assim, um bolo, sabe? Uma fatia de bolo. Algumas coisas assim que eram fortes. E açaí, eu amo açaí. E aí, assim, eu amava, né, açaí, aquele com guaraná e ainda mais pro lado de você colocar umas frutas ali e pronto. E, e no treinamento que a irmã Vera deu, ela estava falando a respeito de você largar essas coisas, né? De você abandonar, o quanto que isso pode te trazer de saúde. E eu quero falar isso voltado para a sensibilidade espiritual, porque o açúcar é viciante. Tudo aquilo que te domina, você se torna escravo dele. Quando eu comecei a retirar, agora já faz alguns meses que eu tô tirando, e alguns meses, algumas quinzenas que eu tenho retirado. E eu noto a diferença. E assim, nós podemos dominar tudo. A gente consegue. A gente consegue, nós fomos criados para vencer qualquer coisa. E aí o Senhor ainda fala uma coisa: se você domina a tua língua, você é perfeito. Então o que a gente tem que dominar é a língua. E ali naquele fato dela falar, né, para a gente usar aquele aparelho lá que eu disse de bronze, e você profetizar isso, você toma noção todo dia quando você faz de que você precisa vigiar na fala. Você precisa dominar a fala. E a gente retirar do açúcar, por exemplo, hoje eu olho para um chocolate, eu tenho o domínio de não vou comprar, não vou comer, não quero isso, sabe? Não quero. Eu vou fazer doces naturais, vou buscar mais pro lado de frutas. Aí, aqui em casa o pessoal comenta e fala assim, eu tenho que estudar o que que eu compro para agradar ela. Tipo assim, né? Meus filhos, meu marido, eu falo assim, é só comprar frutas, pronto, né? Já agradou. E é muito interessante de você ver como que você também influencia o seu meio, né? Onde você tá também. Então é lindo isso. Igual minha filha, tem dias que ela acorda bem cedo, vai pra academia, volta. Então é um cuidado geral, né? Com a saúde. E isso eu puxei pro lado da sensibilidade espiritual, porque ativa a nossa sensibilidade espiritual, a alimentação. E aí eu vou um pouco mais profundo, por exemplo, carne de porco, né? Que já faz muito tempo que eu não consumo. E você consegue dominar as suas vontades, você consegue dominar. Uma das coisas que para mim era festa, né? Salame, né? Salame, presunto, alguns alimentos assim que era costumeiro ali. E ao retirar isso, hoje em dia, tipo, a saudade que você tem de alguns alimentos, igual aquela saudade que o povo tinha lá dos pepinos do Egito, eles tinham saudade do pepino do Egito ou lá do Egito, né? Onde que estava o sentimento deles? E aí, essa saudade que você sente às vezes de alguns alimentos, porque era muito bom, e o teu paladar não está apurado ainda, não está treinado, você vai deixando de sentir essa saudade, você vai deixando de sentir. Aí você começa a olhar para aquilo como se aquilo fosse um veneno. Hoje eu olho para o açúcar e falo, isso é um veneno. Hoje eu já consigo olhar assim. Então, vai da maneira como você também
muda, né, sua maneira de pensar, muda a sua maneira de, vai mudar a sua maneira de agir. Você foi criado para governar e você está governando, né? Eu estou governando a respeito de algumas coisas, das vontades, de vícios, de alguma coisa assim. Você está governando, né? É uma chamada que o Senhor nos faz todo dia, todo dia. O Senhor vai fazendo isso. E Ele faz pela palavra. Agora, se a gente deixa Ele fazer isso, né? A gente deixa, ou o nosso jeito de mimizento, a gente tá contaminado pela geração mimizenta, que tipo, pode tudo, não sei o que lá. Tá tudo bem. Eu não gosto dessa frase. Não, não, não tá tudo bem. Tem alguma coisa aí fora da palavra. Tem alguma coisa aí que não bate com a palavra. Sabe? Investiga, vai atrás. Presta bem atenção, né, nos detalhes. Porque se o Espírito te provoca e te fala, olha, presta atenção nisso. E às vezes a gente, não. Minha amiga tá falando assim, eu vou seguir o que ela tá falando, ou o meu professor, ou o meu líder tá falando isso. Então a gente precisa investigar muito, muito forte algumas coisas. Vou deixar uma pergunta aí, viu, Regina? Você que é a mulher dos testes, anota aí o que eu vou falar agora. Vou deixar uma pergunta aqui, uma pergunta. Qual seria o açúcar espiritual das nossas vidas? Quem não gosta de um docinho, né? Um docinho, né? A mousse de chocolate, assim, eu amo, né? Mas qual seria o açúcar espiritual na nossa vida? Fica a pergunta aí, né? E para completar, o Elby falou aí, né, do relato da mãe dele, né, que desenvolveu uma catarata aí precoce, né, por conta de muito açúcar, né? Vocês sabem que o meu dia a dia, né, é com visão, né? Então, assim, a doença que mais cega as pessoas em idade ativa, sabe qual que é? É retinopatia diabética. A retinopatia diabética, outro dia eu atendi uma moça nova, bonita, 20 e poucos anos, ela não sabia que ela tinha diabetes, ela ficou com baixa visão. Essa moça anda com bengala hoje, entendeu? Ela usa um óculos assim com um altíssimo grau, porque comprometeu completamente a mácula dela, né? A mácula é na retina, né? E é uma região que não tem regeneração ali das células, entendeu? A retina, a mácula é um quadradinho assim de 2 por 2 milímetros, onde a imagem é gerada para o cérebro, entendeu? Então, assim, a diabetes, a retinopatia diabética, ela faz com que haja um inchaço assim na mácula, né? Que é onde se forma a imagem. Isso daí causa catarata precoce e glaucoma, que nem o glaucoma, a pessoa perde toda a visão periférica, entendeu? A pessoa vê como pelo um buraco de fechadura, entendeu? Você perde toda a visão periférica. Então, isso aí é tudo fruto de açúcar, né? De diabetes. E diabetes é uma doença silenciosa que não causa sintomas. E também a diabetes, né, para quem não sabe, ela vai impedindo a cicatrização no teu corpo. Por isso que o médico falou que talvez não dê para operar da catarata, porque qualquer cirurgia vai necessitar da cicatrização, entendeu? Então, assim, é muito sério, né? Muita gente com diabetes começa a ter que amputar, entendeu? Amputar dedo, amputar pé, entendeu? Então, o negócio é bem sério aí mesmo, né? Amém, gente. Não sei se alguém quer compartilhar mais alguma coisa, senão a gente encerra aí para orar, né? Que já são quase 9 horas, 1h30 aí praticamente. Aí eu queria saber se alguém quer compartilhar mais alguma coisa, senão a gente encerra aqui hoje. Hoje tivemos poucas pessoas, né? Hoje acho que todo mundo quis dormir mais. Amém? Ô, Caselato, só para encerrar, você estava falando a respeito disso e eu fico observando, né, que muito tá na teimosia, muito tá na teimosia do coração de quem continua praticando isso, muito tá no orgulho da pessoa, e aí eu até escrevi, muitas pessoas que são diabéticas, elas têm glutonaria, então são várias obras da carne, né, que estão na pessoa,
E você vê, a pessoa vai repetindo algo e ela depois chega uma hora que não tem controle. Por quê? Sim. Porque aí a carne tomou tanto conta que o espírito já não tem mais ação. E aí é tudo, são obras da carne juntas, todas num corpo só. E a pessoa não vai procurar a limpeza. Por quê? Porque tá tudo ali junto, é complexo isso. Se a gente for analisar, a palavra tem resposta para tudo. E o Senhor tem a solução também. Basta a gente ser obediente. E um detalhe aí é o seguinte, né? Às vezes a gente pensa só no açúcar, né? Propriamente dito, mas é o seguinte: tudo que você ingere de álcool se transforma em açúcar. Tudo que você ingere de carboidrato se transforma em açúcar. Então, assim, a carga de açúcar que a gente recebe por dia é absurda, né? Eu acabei de sair de um jejum aí de 40 dias, onde eu fui, assim, tocado por Deus, assim, para tirar açúcar, açúcar mesmo, e glúten. Gente, agora o glúten foi, assim, muito, muito complicado, entendeu? Porque o glúten, ele está em todo tipo de farinha, né? Então, é o pão que você não come, é o macarrão que você não come, são várias outras coisas aí que tem glúten, né? Então, o glúten não é brincadeira, né? E a gente sabe que as farinhas aqui do Brasil e Estados Unidos, da Europa não, mas toda a farinha do Brasil e Estados Unidos, nos últimos anos, elas tiveram um aumento de quase 500% do glúten. E o glúten ele funciona como uma cola dentro do nosso organismo, né? Então o glúten ele causa muitas alergias, entendeu? Quem tem uma determinada doença no intestino, que eu não lembro agora o nome específico, mas você pode fazer o exame que você quiser e não detecta, entendeu? Não detecta uma Intestino irritável? exatamente, é síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, segundo alguns médicos aí, muito entendidos, não há exame que detecte o motivo. A única forma que a pessoa consegue descobrir é tirar o glúten durante 30 dias. Você tira o glúten completamente, aí se aquele sintoma todo de irritação no intestino desaparecer, é porque você tem intolerância ao glúten, entendeu? Então a única forma é deixar de comer glúten. Então é assim, é complicado isso daí, mas a gente vê que realmente a gente tem condições de governar em cima da nossa boca, dos nossos apetites, né? Há alguns anos atrás, né, quando eu ainda tomava vinho, né? Porque eu entendi que eu não posso mais tomar álcool, entendeu? Falando de mim, né? Então, assim, foi algo que Deus me mostrou e eu estou obedecendo. Eu era um tremendo apreciador de vinhos, né? Morei em Portugal vários anos, então tomava vinho na hora do almoço, à noite, lá, né? Lá. Aqui no Brasil, por causa do clima, não tanto, mas eu apreciava muito, assim, um vinho bom, né? Então, assim, mas há anos atrás, Deus também me pediu, assim, um ano de jejum de vinho e de açúcar. Então, assim, eu passei um ano e são duas coisas que eu gosto muito, né? Uma moussezinha de chocolate e tal, mas eu ainda vou me livrar disso, que nem café, eu já não tomo mais café com açúcar, em hipótese alguma, entendeu? Então, eu consegui já treinar o meu paladar para não tomar café com açúcar. Mas a gente tem que fazer esse exercício mesmo, pedir a Deus que nos dê domínio próprio sobre todo o alimento que se transforma em açúcar ou é o açúcar puro, né? Isso aí realmente a gente precisa dominar. Amém? Alguém mais? Senão a gente encerra aqui. Amém. Amém. Senhor, Bom dia. falar, não ouvi, Flávio, o que você disse. Não, estou falando amém, bom dia. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Amém. Você ora aí, Regina, para terminar nosso momento, que eu orei para abrir, aí você termina aí, por favor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Nós te agradecemos e te bendizemos por esta reunião, por este aprendizado, por estas trocas de informação, como nós crescemos, Senhor, diante da tua presença. Senhor, obrigada por tantas instruções. Agora nós precisamos colocar em prática tudo o que o Senhor ensinou, tudo o que o Senhor tem nos ensinado ao longo dos dias, ao longo dos anos. Nós precisamos colocar em prática, como diz o irmão Antônio, senão de nada vale. Senhor, nós precisamos ser praticantes da tua palavra. O Senhor nos ensina tudo, até como dominar a nossa língua, como dominar os nossos apetites, como dominar, Senhor, sobre todas as coisas, porque assim o Senhor quis, assim o Senhor nos criou. Que nós venhamos prestar atenção no que nós falamos, que nós venhamos prestar atenção em todas as nossas atitudes, até nas orações. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Na verdade, que nós não venhamos atrapalhar a tua ajuda, que nós não venhamos atrapalhar os teus comandos e o que o Senhor quer de nós. Eu te agradeço e te bendigo por esta equipe maravilhosa que o Senhor nos deu de presente. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos do Conexão, do Avodá. Continua, Senhor, fazendo a tua obra em nós, porque nós cremos que o Senhor há de terminar esta boa obra que o Senhor começou. Eu te louvo e te bendigo, Deus. Muito obrigada. Amém, amém e amém. Shabbat Amém. Shalom.